Dentro do quadro que a Bíblia diz, nesse dia nós temos a presença do pastor Paulo Sérgio Rodrigues Batista, e nós queremos aproveitar a sua presença e o seu conhecimento, especialmente na área da apologética, algo que tem despertado seu interesse nessa especialidade. Gostaríamos que ele comentasse a respeito da sua experiência na sua conversão e as outras religiões. Como o irmão, ouvimos o seu testemunho, a sua relação, o seu paralelismo de conversão com outras religiões. Então, pastor, essa situação começou muito cedo, com os meus 12 anos de idade, mesmo crescido dentro da igreja. Eu não conseguia crer, estava tendo dúvidas terríveis sobre a existência de Deus. Às vezes eu tenho visto jovens que se desviam muito cedo, gente que se desvia muito cedo dos caminhos do Senhor, gente que nasce dentro de um lar evangélico dizendo: eu saí porque eu queria conhecer o mundo. Eu era o contrário, eu não tinha esse interesse de conhecer este mundo, mas eu queria saber se eu estava na verdade. E aí comecei a duvidar da existência de Deus, entrei naquele meio termo, que é o chamado agnosticismo. O agnosticismo é um meio termo entre o ateísmo e o teísmo. O teísta diz: Deus existe. O ateísta diz: Deus não existe. E o agnóstico diz: não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não existe conhecimento suficiente para nós afirmarmos. Nem sim, nem não. Mas todo agnóstico acaba sendo cético. Sempre ele pende mais para o ateísmo do que para o teísmo. Então, eu estava nessa condição, mesmo sem saber o que era agnosticismo. A minha mente funcionava assim. E até um dia que eu desejei ler a Bíblia. Fui até a Bíblia, comecei a lê-la. Com 14 anos eu já tinha lido a Bíblia toda. Eu queria, sim, entender perfeitamente o que Deus ensinava, o que Deus dizia, e analisar a Bíblia. Eu comecei a analisar o livro de Daniel, principalmente pelas profecias, porque as profecias bíblicas são profecias comprovadas historicamente. Deus entrou na história humana, ou realizou atos dentro da história humana, que são comprovados pela história secular. Por isso que alguns apologistas, como o Dave Hunt, o falecido Dave Hunt, quando ele participava de palestras nos Estados Unidos e universidades, ele sempre começava a pôr pelas profecias bíblicas, porque ele dizia que as profecias bíblicas eram uma das grandes provas racionais de que existia uma atuação de Deus na história. E eu comecei a lê-las, depois passei a pesquisar sobre... quando eu me converti, estava próximo da minha conversão, a partir da leitura das profecias, eu coloquei diante de Deus uma outra pergunta. Senhor, se existem tantos grupos que ensinam mentira, e se o grupo que eu estou também é um desses? Se a igreja a qual pertence também é uma dessas? Eu comecei a estudar, pastor, a história da minha igreja, compreender algumas coisas, estudar as doutrinas, avaliar se essas doutrinas estavam de acordo com a palavra. Então foi um processo que demorou dos 12 anos até os 15. Mas foi um processo que instigou a minha alma a buscar a presença do Senhor e buscar respostas para as questões sempre a partir daquilo que é a Bíblia. A partir dela. Então esse foi o meu caminho, o início de tudo isso. Gostaria também que o irmão abordasse a importância da apologética na vida da igreja. A igreja deve se envolver porque geralmente ouvimos o seguinte comentário: vocês ficam falando das religiões dos outros. E isso não é bom. O que o irmão tem a nos dizer? É interessante. Se falar da religião dos outros fosse algo ruim, o Evangelho não teria chegado até aqui. Devemos lembrar que o Evangelho, quando inicia-se, ele encontra não só um mundo judaico,
mas fora das fronteiras da chamada Palestina, ele encontra um mundo de muitos deuses. Né? O que seriam as viagens missionárias de Paulo sem um confronto com as ideias, com os deuses? Imagine o capítulo 16 de Atos, o capítulo 17 de Atos, né? A própria orientação de João, lá em 2 João, capítulo 1, verso 10, quando ele disse, olha, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, portanto, aquele que lhe dá as boas-vindas faz cúmplice das suas obras más. Ele critica aqui o gnosticismo pernicioso, que entendia Jesus como não o Salvador, mas apenas um degrau que conduz o homem à salvação, e não Jesus dentro dos parâmetros que a palavra apresentava, mas um Jesus que não tinha um corpo material, né? Porque para eles toda a matéria é má, então se Jesus era bom, não podia ser um homem no sentido nato do termo. E esse tipo de apresentação incomodou porque ameaçava o evangelho profundamente. A mentira deve ser combatida. Agora, nós vivemos num mundo, pastor, que é completamente tolerante a tudo. Aquilo que eu falei alguns minutos atrás. A extrema tolerância a todas as coisas. E aí nós olhamos e falamos, não importa muito, porque você criticar a religião dos outros é algo antiético, é algo que não é legal. Devemos criticar tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é mentiroso, dentro da própria igreja também. Devemos olhar de forma crítica. Vamos fazer esse ano 500 anos, né? 31 de outubro do ano agora, de 2017, vamos fazer 500 anos de reforma protestante. Enquanto vínhamos para a rádio, estava conversando com o pastor exatamente sobre isso. Fazer uma análise crítica também, né? Não só olhar a reforma protestante como uma obra perfeita, porque não foi, mas olhar criticamente. Isso é um papel nosso, é o nosso dever também. Então, a Bíblia orienta que nós combatamos todos os ensinos falsos, que nós possamos dizer, olha, isso não é verdade, isso não está na Escritura, ou isso não é comprovado, e tentar ajustar. A Bíblia não nos dá esse caminho de tolerância extremada, não é isso? A ponto de ignorar simplesmente a verdade, ou, aliás, ignorar a mentira e permiti-la que ela possa se transformar ou ser tida como verdade, principalmente dentro da igreja. Inclusive, pastor, isso é curioso, que hoje esses movimentos que nós vemos fora da igreja, eles surgiram dentro da igreja. Quem foi Charles Taze Russell, fundador da Testemunha de Jeová? Nasceu numa igreja congregacional, depois se tornou presbiteriano e depois fundou, mais à frente, a Sociedade Torre de Vigia. Quem foi Joseph Smith Jr., fundador da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, a Igreja Mórmon? Até entre 1828 e 1829, ele frequentava a igreja metodista da esposa dele, a Emma Smith. Participava dos estudos de escola dominical, inclusive no livro da Sandra Taylor, A Sombra, né, Sombra do Mormonismo, ela destaca esse ponto. Ela mostra, inclusive, uma cópia do relatório de presença dele nas escolas dominicais da igreja da esposa. Né, o Mormonismo, Sombra ou Realidade, o título do livro, em inglês. Então, o Espiritismo moderno, em 1848, as irmãs, o famoso caso das irmãs Kate e Margaret Fox, uma de 9 e outra de 12 anos, na igreja também de um pastor metodista. O Espiritismo moderno começou na casa de um pastor. O Adventismo, surgido a partir do movimento millerita, não é? Que começa em 1831, quando William Miller começa a ensinar sobre as profecias, dizendo, interpreta errada, de forma errônea, o Daniel 8,14, após 2.300 tardes e manhãs e o tempo será purificado. Ele pega esse texto e transforma esse texto num texto escatológico, com a época, o ano de 1843, como o tempo da vinda de Cristo. 1843 chega, não ocorre. Um amigo que fez parte do grupo, o grupo tinha, pastor,
Já o movimento milerita, ele juntou, ele não foi um grupo insignificante, de 1831 até 1844, ele juntou 50 mil pessoas, a sua maioria das igrejas evangélicas, presbiterianos, metodistas, batistas, porque nós estamos falando numa época em que não existe ainda o movimento pentecostal. Então essas igrejas tradicionais, muitas delas aderiram a esse movimento. O Whitney Cross, no livro The Burning of the Street, Over the Street, né, Fogo no Distrito, esse livro ele faz uma análise dos movimentos que surgem no leste dos Estados Unidos de 1800 até 1850. E ele faz um recorte sobre o adventismo, né, as convulsões sociais produzidas, gente que perdeu propriedade, gente que foi para falência total, famílias que se destruíram. E ele vai mostrando todos esses aspectos sociais do mal produzido pelo movimento milerita. Do movimento milerita, dos fragmentos desse movimento depois em 1844, Miller, que era batista, né, pregador batista, esses fragmentos vão surgir várias seitas adventistas, entre as quais a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi fundada em 1863, 1867. Ou seja, o que aconteceu com esses movimentos, com essas pessoas dentro da igreja, que se permitiu que gerasse todo esse problema, a ponto de hoje nós precisarmos combatê-los agora fora. Então, e quem duvida também, pastor Rinaldi e demais ouvintes, quem diz com certeza que outros movimentos não surgirão se nós não tivermos o zelo de tratar essas questões? Quem pode ter certeza? Porque hoje você diz, é um movimento que está lá fora, olha que feio, criticar a religião dos outros. Só que todos esses movimentos começaram dentro da igreja. O teólogo do Joseph Smith foi o Sidney Rigdon. E quem foi Sidney Rigdon? Pastor de uma igreja batista, que converteu toda a igreja dele ao mormonismo. Então, será que esta tolerância, essa não crítica, ela trouxe historicamente bons frutos para a igreja? Essa é a pergunta que eu faço. Muito bem. O irmão poderia também comentar a importância da apologética na vida pessoal, na vida cristã? Pastor, eu sempre tenho dito, inclusive falei sobre isso com um irmão que também é dessa área de heresiologia já há algum tempo, e eu estava conversando com ele, eu disse para ele, olha, a apologética para mim, ela é a fiel de uma balança. Eu acho a apologética um mecanismo pelo qual nós conseguimos analisar de uma forma mais ampla a questão dos valores bíblicos, do valor das doutrinas. Porque, infelizmente, nós vivemos num processo muito lento de terceirização do magistério. É isso? A Igreja Católica, durante toda a Idade Média, terceirizou o magistério. O magistério sai da igreja, do núcleo de igreja, e vai para os monastérios. Então, se você quer aprender Bíblia, você tem que ir para um monastério. Com o passar dos anos, a reforma protestante que surge no século XVI vai seguir o mesmo modelo. Ou seja, tiramos o núcleo de ensino da igreja. E como tiramos o núcleo de ensino da igreja, de dentro dela, e colocamos para uma entidade para-eclesiástica chamada por nós por seminário teológico, né, o Instituto Teológico, o nome que você der, Faculdade Teológica, nós acabamos deixando dentro da igreja local as migalhas. Eu não sou a favor do apologista entrar em defender ou entrar em questões doutrinárias polêmicas. Ele não deve abraçar nenhuma dessas coisas. O apologista deve ser alguém que critica, né, de fora, critica olhando do alto, mostrando caminhos, propondo ideias. Mas, principalmente, pastor, eu acredito que na questão devocional, a apologética ela nos ajuda a nos aproximarmos mais de um Deus, porque você passa a dar valor mais à Escritura. Você se centraliza mais naquilo que está dentro da medida das páginas bíblicas. Porque tem coisas
que a Bíblia não fala, e tem pessoas que criam doutrina sobre coisas que a Bíblia não fala. Tem pessoas que estão ensinando questões dentro das igrejas, muitas vezes, onde a Bíblia não menciona nada sobre aquilo, onde a Bíblia se cala sobre aquilo, e aí as pessoas colocam essas ideias como se fossem bíblicas. Então, para mim, a apologética me transformou numa pessoa equilibrada, no aspecto de conhecimento, me tornou uma pessoa que tenho um senso de equilíbrio, né, dessas verdades, reconhecendo que elas são verdades eternas que devem ser ensinadas, e dentro daquele parâmetro que nós encontramos lá em 1 Coríntios 8, o saber ou conhecimento ensoberbece, mas quem edifica é o amor. Então entender isso, entender que nós devemos ter uma vida devocional, o conhecimento faz bem, quando ele é regido pelo amor. Quando não é, conheci gente ao longo da minha vida que estudar a Bíblia fez um mal para a alma dele, infelizmente. Por quê? Porque a alma dele não era uma alma preparada. Era uma alma egoísta, uma alma egocêntrica, era uma alma inflada, e aí o conhecimento, né, de vez estagnou o crescimento. O irmão é autor de vários livros, como, por exemplo, 7 mitos do Adventismo. Recomendo esse livro, já li. Também o Manual de Respostas Bíblicas. E agora o irmão tem um curso em defesa da fé. Queria que o irmão, nesse final de programa, falasse sobre essas obras e como os nossos ouvintes poderiam adquiri-las. Então, pastor, esses livros, o pastor mencionou aí os 7 mitos do Adventismo, eu sou suspeito para falar, porque eu sou o pai da obra, né? Mas o senhor mesmo disse, olha, li, o senhor falou para mim ontem, né? Pastor, eu li o livro todo, gostei e tal. É um livro que surgiu exatamente num período em que eu queria trazer alguns esclarecimentos, e esse livro foi um livro, assim, muito especial para mim. Por quê? Foi o meu segundo livro, mas especial porque eu fiz uma pesquisa histórica muito profunda dos materiais em inglês. E, só para vocês terem ideia de um recorte do livro, rapidamente, em 1980 até 1988, a Igreja Adventista do Sétimo Dia investiu cerca de $500 milhões com uma equipe organizada, né, por eles e dirigida por um homem chamado Fred Veltman, professor da Universidade Adventista nos Estados Unidos, que era especialista em documentos, para analisar os plágios de Ellen Gold White, analisar a extensão da cópia, né, dos materiais dela. Eu peguei todo esse relatório Veltman, li, é um relatório de mais de 900 páginas, traduzi parte dele no livro, peguei todas as revistas, imaginei, olha, essa discussão deve ter sido uma discussão muito profunda na época, peguei todas as revistas de liderança, a Ministry, que é uma revista adventista, de 1980 até 1995, li 15 anos da revista, a revista é mensal, li todas procurando, fiz um estudo procurando essas questões, lancei no livro, né, mostrando essas tensões dentro da Igreja Adventista e as contradições na própria literatura. Então foi um livro muito especial. Porque nós somos o maior país adventista do mundo e a igreja hoje continua tão ignorante quanto o adventismo como estava há 30, 40 anos atrás, infelizmente. Manual de Respostas Bíblicas, pastor, já era o livro que eu tinha um sonho de ler na minha época de jovem, de adolescente. E eu escrevi esse livro porque era o livro que eu não encontrei e eu pensei, outros também vão ter a mesma dificuldade que eu e vão desejar ter. É um livro que eu trabalho 65 temas, aborto, divórcio, casamento, eutanásia, guerra, sobre questões relacionadas a Jesus, sobre questões relacionadas ao Espírito Santo, Satanás, fim dos tempos, trindade, perguntas sobre a existência de Deus, perguntas frequentes e como você responder de um ponto de vista bíblico. E aí, o ano passado, saiu o curso de Defesa da Fé. Esse curso é um curso onde eu trabalho aí também vários temas. São 70 matérias, você pode fazer este curso à distância, você pode ou adquirir esse material para o seu estudo e se aprofundar em 70 matérias. Você vai estudar sobre ateísmo, agnosticismo, cosmovisões, para dialogar com entender melhor o mundo de hoje, sobre a origem da religião. Você vai estudar
sobre adventismo, você vai estudar sobre espiritismo, você vai estudar sobre trindade, teologia sistemática, ética cristã, enfim, você vai estudar sobre vários assuntos e no final você recebe um certificado da Faculdade Teológica de Campinas, né? Então esse é o material que eu desenvolvi, e se alguém tiver interesse de ter mais informações, inclusive da revista de evangelismo também, pastor, que eu desenvolvi, curso 1+1 de evangelismo pessoal, uma revista totalmente colorida. Você não precisa dar treinamento na igreja de evangelismo, porque a igreja compra a revista em quantidade, o membro procura alguém para dar um estudo bíblico durante 1 hora por semana, durante 16 semanas, e eu entro com uma plataforma de vídeos, dando todo o passo a passo, dando todas as orientações, dando todos os estudos. Então esse é o material que eu tenho. Se alguém desejar conhecer mais sobre isso, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, pauloapologetica, tudo junto, pauloapologetica@ig.com.br. Você me envia um e-mail perguntando informações e eu passaria para você. Então esses são os materiais, pastor, que eu desenvolvi e que, graças a Deus, têm sido aí ferramentas úteis de evangelização, de conhecimento e de informação. O irmão pode repetir o seu e-mail? pauloapologetica@ig.com.br